Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a Itália, campeã do mundo pela última vez em 2006. Uma seleção forte, principalmente na defesa, mas que poucas vezes teve tanto talento ofensivo como na campanha do tetracampeonato. Contrariando todos os prognósticos que apontavam equipes estreladas como Brasil, Inglaterra, Portugal, Argentina e até a vice-campeã França como mais favoritas do que a Squadra Azzurra, que vivia uma crise no país, com o escândalo de manipulação de resultados, que anularam o título nacional da Juventus, rebaixaram La Vecchia Signora com a perda de todos os pontos no campeonato, mas por incrível que pareça, é exatamente quando não tinha o favoritismo que a Itália crescia em Copa do Mundo 2006. Não foi exceção ao caso. Vamos aqui abrir nossas anotações, pegar nossa prancheta, que o time base do Marcello Lippi, técnico dessa seleção, era o seguinte: Gianluigi Buffon no gol, Zambrotta na lateral direita, Cannavaro e Materazzi na zaga e Fábio Grosso na lateral esquerda. Pirlo e Gattuso eram os dois volantes, Camoranesi aberto pela direita, Perrotta pela esquerda. Francesco Totti e Luca Toni formavam a dupla de ataque. Esse time ainda teria o Nesta como titular ao lado do Cannavaro, mas ele se machucou ainda na fase de grupos e ficou fora do Mundial. O De Rossi era titular absoluto no meio-campo, mas foi expulso contra os Estados Unidos, ficou suspenso por quase toda a Copa, mas voltou a tempo de disputar a final saindo do banco. E o Del Piero, que era uma espécie de reserva de luxo, o Lippi entendia que não havia necessidade, dele começar as partidas como titular, desequilibrar o time defensivamente colocando dois camisas 10, e por isso optou por ter um time mais organizado do que talentoso, completamente o oposto, por exemplo, do que a seleção brasileira aplicou naquela Copa. Vamos começar falando de defesa, que era o grande forte daquele time. A equipe marcava num 4-4-2, principalmente quando subia pressão. Se organizava com duas linhas de 4 e mantinha dois jogadores na frente. Mas em baixa pressão, poderia se organizar num 4-2-3-1. Isso porque o Totti, que era um meio atacante, poderia recuar na frente dos volantes e ao lado aqui dos dois pontas. A linha de 4 era bem estreita para poder proteger a extensão da grande área. Os dois volantes jogavam muito próximos dos dois zagueiros. O Totti se aproximava para, se numa retomada de bola, a equipe poder acioná-lo automaticamente no contra-ataque e ele ter três opções de passe. O Camoranesi e o Perrotta eram os wingers que fechavam os lados e voltavam até a linha de fundo, se necessário, marcando individualmente as subidas dos laterais adversários. Então, se a linha de defesa marcava a extensão da grande área, os lados aqui da área e o bloqueio à linha de fundo ficavam com os dois pontas. Era assim que a equipe marcava em bloco baixo, beleza? O Cannavaro era o grande líder daquela defesa, excelente no jogo aéreo, mesmo sendo baixo para um zagueiro, mas esbanjando em impulsão, além de ser ótimo nos duelos mano a mano também, com recuperações em velocidade magníficas quando o time sofria contra-ataques e a defesa estava um pouco mais exposta. Ele que tinha feito uma grande temporada com a Juventus, ao lado do Lilian Thuram, francês, na dupla de zaga. Ele era certamente o melhor zagueiro do mundo naquele ano. Se tivesse um Nesta na dupla de zaga, essa dupla ainda ia ficar mais forte, porque o Nesta era um zagueiro melhor do que o Materazzi. Isso porque a Itália ainda não tinha à disposição o Paolo Maldini, já nos anos finais de sua carreira, não foi convocado para aquela Copa do Mundo. Vamos falar um pouco de ataque agora, reorganizar aqui o time no 4-4-2 e falar um pouco sobre como era feita a saída de bola da equipe italiana. O Pirlo era quem recuava na saída de 3.
e a linha de frente tinha 3 opções de passe: o Grosso na esquerda, o Gattuso pelo meio e o Zambrotta pela direita. Ao sair pela esquerda, o Perrotta ficava no corredor interno e abria o corredor externo para o Grosso. Então a gente vinha aqui o Perrotta mais ou menos ali no meio espaço e o Grosso ficando com o corredor. O Pirlo também encostava depois de fazer os primeiros passes para poder ficar mais ou menos como uma opção de triangulação naquele lado. O Zambrotta recuava como um terceiro zagueiro, já que o avanço estava mais pela esquerda. Nesse momento o time se organiza num 3-2-4-1, acho que dá para chamar assim o desenho. O Totti ligeiramente um pouco mais empurrado para o lado direito, o Perrotta ficando como esse meia pela esquerda, a amplitude na direita com o Camoranesi, a amplitude pela esquerda com o Grosso. Beleza? Agora quando o time tentava sair pelo lado direito, as coisas eram um pouquinho diferentes. O Camoranesi continuava dando amplitude por aquele lado, o Totti encostava nele, com o Gattuso também encostando, e o Pirlo era quem se posicionava como esse primeiro homem do meio de campo, o cara mais próximo dos zagueiros. O Grosso se mantinha aberto e o Perrotta se mantinha por dentro. O que mudava aqui? O Zambrotta ele tinha essa possibilidade de poder fazer as ultrapassagens. Então o Gattuso era quem cobria as subidas do Zambrotta quando ele fazia essas ultrapassagens. Ele que não era um lateral de ir para o fundo o tempo inteiro, mas tinha lá as suas escapadas também. Agora, quando a saída era pelo meio, o Totti era que era o grande alvo das saídas de bola. Era ele quem se apresentava entre as linhas e permitia ao Toni atacar um dos lados em diagonal. O ponta do lado oposto era quem fazia companhia ao Toni como o segundo atacante para se tornar esse companheiro, né? Enquanto o Totti era uma arma que vinha de trás, ele que como meio atacante, como esse trequartista, como se fala na Itália, jogava muita bola, ídolo da Roma e o grande camisa 10 desse time. Entre as opções de mudar o time, o Lippi tinha o próprio De Rossi, como foi o caso na final, entrando no lugar do Totti, o que impunha aqui uma mudança de sistema tático para um 4-3-3, e também tinha o Gilardino, podendo compor uma dupla de ataque com o Luca Toni, ou até mesmo o Iaquinta, sendo um ponta mais ofensivo, sempre no lugar do Perrotta. Então o Camoranesi normalmente ia para a esquerda, e aí o Iaquinta entrava pela direita. O time então se reorganizava num 4-3-3, era o sistema alternativo que aquela Itália tinha para jogar. Vamos falar um pouco da campanha da Itália naquela Copa do Mundo? Na fase de grupos, venceu Gana por 2-0, empatou com os Estados Unidos por 1-1 e ganhou da República Tcheca também por 2-0. Nas oitavas, 1-0 na Austrália, nas quartas 3-0 na Ucrânia, nas semis 2-0 contra a anfitriã a Alemanha na prorrogação, nos 90 minutos o jogo foi 0-0, perdão, e na final 1-1 no tempo normal com a França e vitória por 5-3 nos pênaltis. Foram 12 gols marcados e só 2 sofridos em 7 jogos. Uma das melhores defesas da história das Copas do Mundo, mas as defesas menos vazadas, o que ajudou a consagrar o Fábio Cannavaro como o melhor jogador do mundo naquela temporada, ganhando os prêmios tanto da FIFA quanto da France Football, mesmo que o melhor jogador da Copa do Mundo eleito tenha sido o Zinedine Zidane da França e o grande craque daquele time italiano, o maestro da equipe, o Andrea Pirlo, tenha ficado em terceiro. Numa Copa de grandes seleções estreladas, a mais organizada, sólida e eficiente foi coroada como campeã, mas incrivelmente aquela final de Mundial em 2006 foi a última partida de mata-mata da Itália em Copas do Mundo. Em 2010 e 2014 não passou da fase de grupos. Em 2018 e 2022 não se classificou ao Mundial. Ainda assim, naquele mesmo dia, a camisa azzurra
se tornou, até então, a segunda mais pesada da história do futebol. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!